Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Epifanes Podcast, nessa edição de 2025, né, Júlio? Pois é. Agora com vídeo também, muitas coisas boas. Tudo bom isso, né? É muito. Mas a tradição é a mesma. O tempo do podcast é o tempo que esse cafezinho gostoso aqui durar. Às vezes a gente passa um pouquinho, né, Júlio? Como num cafezinho mesmo, que o papo tá bom, a gente deixa tocar um pouco. Mas a regra é essa e você tá convidado para tomar um cafezinho com a gente também e entrar nessa prosa. Hoje o assunto é menos peso e mais movimento, né, Júlio? Seria esse o sonho de 2025? Eu acho que é o sonho da eternidade, né? Tanto para frente quanto para trás, né? Total. É o sonho de todo mundo que acorda, né, durante a semana ou no dia que precisa ir para o trabalho e sonha mesmo, né? Puxa, poderia ser, de fato, menos peso e mais movimento. Sim. Mas antes disso, eu queria dizer que quando a gente estoura o nosso cafezinho, o café esfria, mas o coração aquece. É verdade, boa. Então é bom. Sempre isso. Sempre que o café esfriar, o coração tem que aquecer. Voltando aqui para o menos peso e mais movimento, de fato isso é um sonho, né? É o sonho do gerente de produção na indústria, é o sonho do gestor operacional na área de serviços, é o sonho do cliente também, né? Do tomador de serviço. Total. Né? Porque, eu não sei se você concorda, Matheus, mas o mesmo peso que existe na operação também existe no cliente, no usuário, quando ele quer, sabe, tomar um serviço, realizar uma compra, efetivar uma parte de um processo, de um serviço que ele também não consegue. Né? Então, esse peso, ele meio que ele tem essas duas faces, né? O que o torna mais pesado. Então, é um sonho mesmo, essa coisa do menos peso e mais movimento. E é uma coisa curiosa. Eu acho esse título e esse tema muito apropriado, até por ser o primeiro do ano, porque o que tira o peso das coisas não necessariamente é a ausência da coisa, mas é dar movimento para essa coisa. Perfeito, porque algo que é só leve não necessariamente tem movimento, né? Então, se você solta uma pena aqui do topo do prédio, ela vai numa velocidade muito menor, num movimento muito diferente do que seria algo mais pesado que ela, propriamente dito. Na verdade, eu acho que aí entra na seara da física, né? Que tem a relação do peso e a massa, que é diferente. Ou da poesia. Nem eu vou entrar nessa, licença Ou da poesia, poética, né? Então, assim, licença poética, né? O que permite que um pássaro voe com aquele conjunto de penas é o movimento, né? Exato. É que o experimento, né, da bigorna e da pena, que os dois... Ele veio animado, ele chegou animado nesse ano aqui. Não, gente, eu fiz publicidade, então quem tem esse conhecimento aí ignora, mas deu para entender a ideia, né? E, Júlio, eu acho interessante isso, porque quando a gente fala de um novo ano, a gente tá procurando coisas diferentes, né, do que foi no ano passado. E a tendência é sempre para melhor, para a gente ter uma evolução, essa sensação de que as coisas estão mudando, mas indo para frente. E esse indo para frente, eu acho que ele se encontra nessa parte do mais movimento, né? Só que não basta só ir para frente cegamente, a gente tem as nossas metas, os nossos objetivos. Eu acho que aí entra numa seara que ela começa a ganhar complexidade da execução. Então, é fácil de falar, né? Eu sempre digo isso, né? Fácil falar, difícil fazer. Né? Exato. E o nosso trabalho, eu imagino, ele tem que, ou ele deve tornar o fazer fácil também. Né? Então, essa frase, fácil falar, difícil fazer, que eu profiro no mínimo umas 2, 3 vezes numa semana, ela meio que contradiz, né, todo o esforço que qualquer profissional ou qualquer entidade, instituição que mira nessa coisa de gerar fluidez operacional deve realizar. Né? Não deve ser difícil de fazer. Né? Perfeito. E aí, como, apesar de tanto se falar e pouco conseguir, o negócio vira um sonho. Fala, nossa, seria um sonho se a operação aqui na empresa fosse fluida. Seria um sonho se as atividades e tal cliente, né, internamente fossem de fato mais leves, né, menos pesadas e tudo. Então a gente começa, né, fazendo essa reflexão. A ideia do sonho, sabe, de menos peso e mais movimento, ela começa e termina em mim, ou é uma coisa minha apenas, e isso é interessante, porque se for uma coisa minha apenas, eu me torno, dentro da ilha de excelência, que já é o meu departamento, o meu setor,
uma ilha dentro da ilha. Mais isolado ainda. Né? Mais isolado ainda, né? Porque se eu fico lá o tempo inteiro, nossa, sonhando, puta, podia ser mais fácil, podia ser melhor, se tivesse tal tecnologia também, se tivesse mais gente, se a venda desse trabalho fosse mais inteligente. Sim. Isso só gera frustração, né? E peso. E peso, perfeito. O cara fica pesado, né? Perfeito. A pessoa fica pesada, né? Você já se sentiu assim alguma vez? Nossa, várias vezes. Eu acho que isso vem acompanhado de vários sentimentos de impotência, até falta de vontade, muitas vezes, que vai crescendo, né? Junto com essa sensação de frustração. E eu já me senti, principalmente quando eu era mais novo, né? Eu acho que conforme a gente vai ganhando autonomia e poder de decisão sobre a nossa própria vida, tanto pessoal quanto profissionalmente também, né? Podendo assumir cargos de liderança, etc., a gente tira o peso dessa parte, que é do poder mesmo, da potência de mudar as coisas, de transformar as coisas, e esse peso vai para a responsabilidade. Porque você assume também a responsabilidade das consequências que esses movimentos geram. Exato. Então, se for assim, é mais uma pergunta do que efetivamente algo que eu estou explorando aqui, tá, Júlio? Eu acho que, de uma certa forma, o peso ele sempre existe, mas é uma compensação. Se a gente coloca tudo em um lugar só, ou se tudo cai só num lugar por algum movimento que a gente fez, mas de certa forma não tem como se desapegar desse peso, né? Ele só muda de... Eu acho que até um certo momento, até um certo ponto da evolução profissional, né, de cada um, sim. Mas há que chegar um momento em que a gente evolua profissionalmente, né, e individualmente também, assim, né, nos nossos valores, né, para além da profissão, da gente entender, por exemplo, que pegar aí a responsabilidade, como você comentou, né? Via de regra, a responsabilidade vem com esse crachá de peso. Sim. Peso da responsabilidade. O que é responsabilidade? É responder por algo. Sim. Né? Que foi destinado, confiado a mim. Se eu estou preparado, se eu tenho os recursos adequados, se eu conheço o que eu preciso fazer e conheço como utilizar os recursos que tenho, eu vou responder por aquilo. Perfeito. Sem peso. Então, o que gera peso na responsabilidade é insegurança, né? E insegurança e a insegurança também transita, né? Sim. Porque eu posso ter segurança nos meus hard skills, mas eu posso ter insegurança tecnológica de recursos disponíveis. Perfeito. Então, assim, é meio redundante que eu vou repetir aqui, mas é só para explorar um cenário, eu acho que a gente vê como isso se aplica no dia a dia, né? É aquela coisa, eu sei que eu consigo fazer, mas meu computador não para de travar. Pois é. Se minha internet cair bem na hora que eu estiver naquela call com o cliente, né? Cai, né? E cai, exato. Não, a luz cai. E às vezes é energia, né? Aconteceu, inclusive, poxa, são coisas que o destino faz com a gente, que é muito engraçado, né? Eu tava jogando um jogo online com um amigo meu esses dias, e começou a chover em São Paulo, né? Assim, não é uma cidade do interior, começa a chover e a luz cai. Uma chuva bem branda. Às vezes nem na do interior cai, né? Exato. Mas bem branda, assim, a chuva. E aí eu falei pra ele, poxa, Flávio, esse meu amigo, começou a chover aqui, mas tá bem levinho, vamos jogar mais uma que eu acho que dá. Caiu, né? Então também tem isso, eu acho que a gente se move na direção de algumas intenções que a gente planeja concretizar, assumindo o fardo do peso dessa insegurança, e às vezes dá certo, às vezes dá errado. E aí, e muitas vezes, imagina se você vai concordar comigo, e aí eu fiquei curioso de saber se você também vai concordar comigo, a gente faz a responsabilidade ficar pesada meio que como forma de proteção. A gente fala assim, vou me blindar. E aí quando você assume responder por algo, né, quando você assume a responsabilidade, você bota lá no contrato dizendo assim, caberá providências e provisão de tecnologia, de energia constante, né? Na ausência de cada um desses itens, desses recursos, a responsabilidade é transferida imediatamente para aquele que faltou com aquilo que deveria entregar e não mais sobre mim, que deveria apenas responder. Parece que ficou meio prolixo, mas a coisa do peso e menos peso e mais movimento, ela passa por esse negócio, né? Então, começa em mim e termina em mim, começa em mim e termina no outro.
E eu ouço muito, mas eu ouço muito isso, desde o ambiente acadêmico, né, na universidade, como também nas empresas com quem a gente dialoga, trabalha, enfim. A minha parte eu fiz, mas o Matheus recebeu a minha parte e bem, Perfeito. mas ele não fez a dele e melecou a minha ainda. Então, assim, sabe, esse peso, ele começa em mim e eu transfiro para o outro. Sim, mas de uma forma que ela não é fluida, essa transferência, né? Ela é embaraçada quase, né? Vira um gargalo esse peso. Porque assim, eu entendo que, por exemplo, supomos que a gente fosse uma produtora de vídeo. E aí a gente faz uma mega captação, assim, vai para uma marca que você gosta de relógio também, Rolex da vida. Ou Patek Philippe, maior ainda a responsabilidade. Poxa, a gente tem uma produtora nova, eles depositaram a confiança na gente e no momento em que a gente está gravando esse comercial, por exemplo, eu acho que nem faz comercial, no momento que a gente está gravando alguma coisa, todo o peso tá na equipe de captação. Sim. Certo? Sim. Agora, quando eu passo para o time de edição, por exemplo, o peso ele é transferido, mas esse é quase que um ciclo natural da coisa, porque de um estágio, aquele projeto evoluiu para outro estágio que tem outros responsáveis por isso. Mas a partir do momento que a gente assume essa postura defensiva, de eu entreguei o meu, agora nem me pede ajuda mais, né? Que eu o meu tá feito. Triplicou o peso. Aquilo vai ganhando um peso além da própria natureza, né, da atividade. Porque você tem responsabilidades e corresponsabilidades. Não é Exato. porque eu entreguei que eu não sou mais responsável. Eu continuo respondendo. Perfeito. Agora, o peso, até para a gente avançar um pouquinho, eu acho que ele está diretamente relacionado ao meu preparo e às minhas condições. Eu me lembro quando eu fazia educação física na escola, nas aulas de basquete, que tinha uma fase preparatória, que o cara colocava a gente assim, o professor, né, ou a professora, colocava a gente em filas, assim, um de frente para o outro, entregava umas bolas de areia, cara. Eu pesava uns 20 quilos a mais do que o nosso próprio peso, assim, do corpo. E a gente ia ficar arremessando um para o outro por um tempo. Então, meio que gerava uma memória muscular para responder aquele peso. Depois eu entregava a bola de basquete de fato, ou coisa leve. Ia voando, né? Então, assim, Perfeito. Eu acho que a ideia de peso não necessariamente está na natureza e no objeto pelo qual você responde, mas na natureza e na estrutura da formação e da consciência sobre a formação com a qual ou com as quais você aceita uma responsabilidade. Perfeito. Né? Perfeito. Ficou bonito esse, hein? Bem bonito, bem legal. E eu acho que essa formação, ela se expande do âmbito profissional para o pessoal também. Porque eu já ouvi uma frase ou li, não lembro mais a origem dela, mas foi muito boa para mim, para eu entender o porquê que eu agia de algumas formas em algumas situações. E a frase era o seguinte: perfeccionismo não existe, existe insegurança. Então, até que ponto isso é verdade ou não, não sei, mas para mim, eu entendi muito que vários momentos que eu achei que eu estava sendo perfeccionista, eu estava inseguro, na verdade. Então, a insegurança faz a atividade ter mais peso, o estresse, né? Enfim, todas essas circunstâncias que a gente pode estar no âmbito pessoal afetam o peso da atividade. Mas, mesmo assim, Júlio, eu acho que existem algumas formas da gente conseguir tornar as coisas que têm os seus respectivos naturais pesos, eu ia falar mais leve, mas na verdade não é mais leve, né? Mas dá mais movimento para ela. Mais movimento, isso. E aí eu queria saber o que você pensa sobre isso. Assim, se a gente tem, né? Eu ouço desde a minha juventude, né? Que em alguns países com tecnologia mais e muito mais avançada que o Brasil naquela época já conseguiam fazer com que uma composição de trem levitasse sobre trilhos. Eu acho que são... Né? Eu já ouvi falar alguma coisa assim. Não, então, por tecnologia de magnetismo, tarará. Perfeito. Como é que é o nome disso? X. O fato é o seguinte, uma composição pesa toneladas. É pesado. E o negócio, porque movimenta, fica leve. Né? Ao ponto de você controlar a velocidade e o próprio movimento. O que para nós aqui eu acho que é interessante, aí sim o que eu penso disso tudo, é que no momento em que eu fico observando muito o peso das responsabilidades,
que são, na verdade, uma camada, né, do conjunto de atividades com as quais a gente está envolvido e às vezes até somos gestores, né, de um grupo de pessoas com todas essas atividades. Quando a gente foca no quão pesado é tudo isso, a gente retarda o processo de inércia. E aí ou o movimento é lento, o que mantém o peso, ou o movimento nunca acontece. Fica só pesado e parado. Perfeito. Acaba meio que se responsabilizando pelo tanto de leveza que ele vai atribuir e gerar no objeto que se está movimentando. Eu não entendi muito bem. O que é movimentar aeronaves no espaço aéreo, né, do Brasil? Entendeu? Era para entender? Velho, isso é no mínimo um peso danado, uma responsabilidade danada. Eu não sabia se era a legislação, porque tem... Não, cara, você cuidar da movimentação de aeronaves no espaço aéreo do Brasil é uma coisa assim, né? Você não dá para você falar para o cara, faz uma curvinha à direita, porque vem vindo um outro na sua direção, né? Então, se você olha só para isso, nenhuma aeronave sai do chão, né? Perfeito. E faz um link com tudo que a gente estava conversando mais cedo, né? Sobre fazer as coisas acontecer e como a nossa confiança, enfim, tudo afeta o movimento que a gente consegue inferir sobre a coisa, né? E aí, isso indo um pouco para o mundo empresarial, assim, e do universo do trabalho como um todo, na verdade, participei de um evento muito legal no final do ano passado, chamava Forward 2024. Enfim, a pauta do evento era Deep Tech, se não me falha a memória. E Venture Capital também, enfim. E numa das palestras, eu não me lembro exatamente qual dos palestrantes falou isso, mas estava falando que era difícil de startups engajarem com grandes empresas, porque na cabeça do startupeiro, assim, é difícil de fazer as coisas acontecerem numa empresa grande. E eu creio que não é só na cabeça dele, né? Efetivamente é mais difícil porque você tem, assim, né? Não vou nem falar um Titanic, porque hoje existem muito maiores navios do que Titanic, mas é um transatlântico. Sim. E, bem, onde que isso se encaixa com o que a gente está falando aqui? Porque essa frase, é difícil de fazer as coisas acontecerem, eu acho que é um sintoma desse peso que as coisas têm por processos, por dinâmicas operacionais truncadas, né? Então, assim, por que é difícil de fazer as coisas acontecerem? Não é porque a coisa acontecer é difícil, é porque a coisa acontecer naquelas condições e naquelas regras é difícil. Muitas vezes tem um porquê daquelas regras existirem e realmente fazem sentido, mas quantas são as vezes que nós mesmos imputamos regras que elas nem precisam ser tão seguidas assim e que truncam as nossas iniciativas, profissionalmente e pessoalmente mesmo. Exato. Então, é assim, para gravar o Epifânios com vídeo, por exemplo, a gente estava, desde o início a gente gostaria de gravar com vídeo, né? Que tivesse essa interação aqui. É isso mesmo. Mas a gente pensou, poxa, vamos precisar de 3 câmeras, a gente tem 2, e a gente precisa de um espaço maior. Não dá. Mas quem disse que a gente precisava ter aquela dinâmica de podcast que a gente mais vê, né? De 3 câmeras, 2 em close e uma... Vamos começar assim mesmo. Então aquilo estava dando um peso para a captação em vídeo do Epifânios, que ele era a criação minha. E não era porque eu estava inseguro, não é nada disso, é porque eu estava criando uma regra. É isso mesmo. Então acho que é interessante a gente observar isso também, né? É muito curioso, né? Você vai, por exemplo, o pessoal de TI que nos ouve, que nos assiste agora, sabe muito bem disso, né? Quando você cria regras focando aumentar a segurança de um sistema, automaticamente e consequentemente você está criando um nível maior de dificuldade de uso. Perfeito. Exato. Né? A balança, né? É uma balança. Então, assim, o desafio é encontrar o ponto de equilíbrio entre a ideia do menos peso, mais movimento. Porque quando você também só movimenta, sabe? Aí vem uma imagem da minha infância maravilhosa, ao mesmo tempo terrível, não recomendo. Eu e os meus colegas, a gente subia num morro perto de casa e soltava pneu lá embaixo, assim, só para ver um negócio ladeira abaixo, né? Então, assim, zero peso, muito movimento, só que controle nenhum, responsabilidade nenhuma, né? Tá. Então é isso, qual é o ponto de equilíbrio? Eu acho que aí a gente chegou num momento bastante interessante do nosso café aqui. O ponto de equilíbrio nesse sonho
do menos peso, mais movimento, de modo que todos os stakeholders envolvidos, de fato, se beneficiem, desfrutem de tudo aquilo que tanto o peso controlado quanto o movimento desejado pode entregar, né? Que é o que a gente chama de produto acabado ou serviço. E eu queria pegar um ganchinho para meio que encaminhar, sabe, para o final da minha reflexão aqui. Quando eu fiz pós-graduação, né, em engenharia de produto, tinha uma disciplina lá que eu gostava bastante, que falava sobre a estruturação do produto mesmo, né? Então, tanto o produto quanto o serviço. Porque se um componente não estiver adequadamente definido, desenhado, construído e posicionado, o produto acabado não vai entregar toda a excelência planejada e desejada no projeto e no que foi prometido para o usuário ou para o cliente. No caso aqui do nosso contexto, né, do menos peso e mais movimento, a menor parte de um processo, entendendo o processo como produto acabado, eu tendo a acreditar que é a informação. Certo. Então, um processo, ele é um conjunto de informações articuladas e estruturadas entre si, e que seriam subconjuntos, e esses subconjuntos eles são o produto da informação adequadamente pensada ou gerada a partir de uma análise ou garimpo de um conjunto de dados. Para tornar menos difícil isso, a informação ou a fluidez ou o sonho da operação fluida, se a gente entender que ele pode começar na informação, eu diria que primeiro a gente entende que a informação é o dado qualificado, né? E aí a informação ela precisa necessariamente ser, e aqui eu tenho uma listinha, né, de itens fundamentais, né, para que essa menor parte de um processo fluido, que é o que vai garantir menos peso, mais movimento na operação, possa existir. A informação precisa ser organizada. Muitas vezes a gente tem informação para tudo quanto é canto, de todo lado, mas não tem organizada. A informação precisa ser acessível. As pessoas de interesse direto precisam acessar. A informação precisa ser atualizada. Não adianta eu acessar uma informação desatualizada. E a gente sabe que isso acontece. Isso é bastante. A informação precisa ser sistematizada para se configurar em processos, né? Meios. A informação precisa ser utilizada. E, paradoxalmente, é muito comum a gente ouvir como justificativa primeira de algum tipo de evento crítico foi um problema de informação. É isso que a gente ouve, né? Então, eu entendo que para que as coisas tenham menos peso, mais movimento, para que o sonho de uma operação fluida, né, de fato torne-se realidade, um bom começo é a gente olhar para o que nós entendemos sobre informação. E aí, quando a gente tiver isso claro, como é que a gente está organizando essa informação, como é que a gente está tornando essa informação acessível, como é que a gente está atualizando, como é que essa informação é ou não sistematizada, se ela depende de suporte tecnológico ou não. Às vezes até é uma coisa híbrida, né? Eu tenho suporte tecnológico, mas eu passo a informação. A gente olha para a informação, bota tudo isso que eu comentei nela, sistematiza adequadamente, junta com o preparo, né, profissional, e aí sim a gente está falando de um robusto hard skill, um robusto soft skill e um robusto e importante deep skill também, versus as tecnologias e meios disponíveis, e aí sim a gente sabe se tem musculatura suficiente para tirar o peso das operações, das atividades e gerar mais movimento. E aí sim alcançar a tão desejada fluidez. Você falou de hard skill e eu acho muito legal e que vale compartilhar. Eu perguntei pro ChatGPT assim, você conhece a Fluxy? Aí ele falou sim. Eu falei, quem é o responsável pelo marketing da Fluxy? Ele falou, Matheus. Uau! Aí eu perguntei, baseado nas informações que você tem do Matheus, faz uma análise sobre ele. Qual que é o nível de experiência? Quais são as oportunidades que, considerando, né, a trajetória dele e tudo mais, você entende que são boas para ele se desenvolver?
considerando que você é o Philip Kotler. Uau! Pois é, e aí ele passou um monte de coisa, né? Eu fiz isso com vários autores depois também. E eu achei muito interessante, porque qual que é a graça de ter um mentor, né, profissional? É dele mostrar o que a gente não consegue ver naquele momento, que é uma oportunidade de se desenvolver. Né? E quantas foram as vezes que a gente, assim, não se depara com um momento que pensa, poxa, eu não sei o que eu devo aprender agora, porque são tantas as coisas, o que eu devo priorizar? E acaba que o GPT ajuda nisso, né? E é uma forma muito banal e reduzida, mas que exemplifica como pegar um conjunto de informações, sistematizá-las de uma forma com que você consegue tirar o peso de uma coisa, né? E aí te prepara para o movimento, né? Isso, Vou nessa direção. Exato. Então eu achei que esse foi um bom exemplo para compartilhar uma dica útil. E foi mesmo. E sintetizar isso, porque é muito fácil da gente ouvir uma fala como a sua, foi muito rica, e se limitar ao que ela trouxe em termos de cenário, que foi o profissional. A dinâmica operacional da empresa, né? Sim. Mas, na verdade, esse é um pensamento que ele se espalha para tudo. Ele extrapola. Extrapola. E entender que não se trata de tornar as coisas mais leves, mas sim dar mais movimento a elas com fluidez. É isso aí. Isso faz toda a diferença. Porque tem coisa que não vai ser leve também. Então, é fazer com que ela consiga traçar o seu caminho com velocidade e fluidez. Eu acho que a fluidez, ela não é a velocidade, não é o movimento. E isso precisa ficar claro. Né? Porque a fluidez, ela, na verdade, é o que permite que esse movimento ocorra, mesmo que com, enfim, com incidentes no meio do caminho, com problemas, mas de maneira fluida, de maneira... Olha, num insight aqui, eu até diria que fluidez é o melhor caminho para o movimento, né? Perfeito, também acho. É aquela coisa, né? Quando a gente tá no trânsito, assim, especialmente na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê, em São Paulo, a gente, assim, eu acho que todo mundo já teve esse pensamento. Poxa, se não fosse um anda e para, se todo mundo andasse na mesma velocidade, ninguém ia ter que andar e parar. Todo mundo ia economizar mais combustível. Vide férias, vide feriado prolongado, a Marginal fica maravilhosa. Mas qual que é a questão, né? Você tá andando aqui na Marginal, daí tem quem ande a 100 por hora e o limite é 90, ela é expressa. Aí chega o radar, dá uma freada. Aí cria as ondas, Isso, e esse não é um movimento fluido, né? O que seria um movimento fluido seria justamente essa velocidade constante dentro dos limites do que foi pensado, né? Que é o ideal para que não haja, ou que, ainda que haja contratempos, você esteja numa velocidade segura e que a coisa funcione, que a coisa aconteça, com um movimento. Então, eu acho que também é um outro exemplo que, pelo menos para quem sai do lugar, vai entender, né? Dentro dessa coisa do tudo é processo, né? A gente fala bastante isso, né? Que as pessoas, né, são movidas por processos, né? Às vezes são processos de inteligência, às vezes são processos de adaptação, às vezes são processos até mesmo de entrega, né? Então, as pessoas movem processos, os processos movem o mundo, né? Eu acho que isso tudo dentro da ideia do movimento e que faz com que, primeiro episódio do ano, né, que a gente deseje aqui para todo mundo, que esse ano seja com menos peso e mais movimento. Verdade, com mais fluidez. Mais fluidez. Perfeito. Demo? Júlio, diga lá. Eu falei num dos episódios anteriores, eu vou até olhar aqui para quem tá assistindo, que o Júlio sempre toma café gelado. Verdade. Porque chega no final do episódio, ele não terminou de tomar. Você vai querer continuar tomando seu cafezinho até acabar ou acho que já enviou? Eu acho que deu. Eu acho que a gente conseguiu esgotar, né, tudo aquilo que o copo tinha de café e preparar o pessoal para o que vem, né, nesse ano. Eu acho que é bastante importante a gente ter um momento, sabe, um espaço ou qualquer outra definição que você queira dar para isso, para esse tipo de conversa, né? Que ela é leve na sua intenção, mas que na sua execução, às vezes, se aprofunda, o que não quer dizer que fica pesada, mas ela se aprofunda. Nada mais leve do que a profundidade e a graciosidade do nado dos golfinhos, né? E muitas vezes ela sobe, né? Ela vai embora assim para um nível de reflexão
que você acaba perguntando, né? Pô, o que esses caras têm nesse copo? É café mesmo? É verdade. Mas, ao mesmo tempo, no final de tudo isso, do que a gente está falando, né? A gente está falando de menos peso e mais movimento. Exato. E é como um papo de café funciona mesmo, né? Funciona. Então, funciona. fica à vontade para interagir com a gente nas nossas redes sociais, né, Júlia? A gente tem Instagram, você também consegue adicionar comentário em algumas plataformas, como o do YouTube, para compartilhar com a gente a sua ideia, e é mega bem-vindo. É justamente esse o tipo de interação que a gente quer fomentar aqui. Então é isso. Eu agradeço muito a presença do Júlio e de todos vocês aqui nesse episódio. Foi muito agradável, digno de um primeiro do ano. Bom, né? E que esse ano seja mais fluido, tenha mais movimento e menos peso. Isso mesmo. Até a próxima. Até.